Pessoal, tô começando a gravar a aula. Vou compartilhar. Eu fiz umas atualizações no PDF, tá? Da semana passada. Tudo bem. Que às vezes, como é continuação, né? O pessoal pode achar que é o mesmo, mas eu dei uma atualizada, coloquei algumas informações a mais aí. Bom, então, retomando aqui a pergunta que eu tinha deixado na semana passada, né? A gente parou aqui, não foi? Eu estava falando que o nosso córtex cerebral, existem áreas de projeção primárias relacionadas à sensibilidade e à motricidade, né? Então, foi colocado pelo Penfield o homúnculo, né? O homúnculo de Penfield, que é essa representação esquemática, tá? Então, nós temos aqui o giro pré-central e o giro pós-central, tá? Sendo que o giro pós-central, ele é sensorial, e o giro pré-central, ele é motor. E aí, quando se faz a representação esquemática do corpo em relação ao giro, né? Então, como que a gente observa o corpo, né? Então, essa área aqui, ela representa os pés, o tronco, essa extensão toda é a mão, toda essa extensão aqui é a face, e aqui a língua e faringe, tá? Então, mas por que que não a representação do corpo não é idêntica do que a gente vê estruturalmente, né? O que a gente vê com os olhos é diferente do que está representado no encéfalo. Aí minha pergunta foi, por quê? Por que que essa representação ela é tão diferente? Vamos pensar aí. Ó, aqui é a representação dos genitais, aqui dos pés, aqui é sensorial, tá? Parte sensorial dos pés, do membro da perna, da coxa, do tronco, membro superior, a mão, dos dedos, face, mandíbula, língua. Essa parte toda é sensorial, tá? Então, essa parte da sensibilidade. E aqui do movimento. Por quê? Não tem ideia. Não tenho ideia, professora. Ai, a gente é bonito? Nós não somos bonitos assim? Por Vocês que, não acham? professora? Então, vocês não acham que nós somos bonitos dessa forma? Algumas pessoas acham que nós somos tão bonitas assim, que se você observar as pessoas que exageram nas cirurgias plásticas, elas ficam assim, ó, com um bocão, com um olho bem grande também, né? Fica com o olho bem aberto, com bocão. Vocês já repararam nisso? Naquelas pessoas que exageram bastante nas Sim. cirurgias plásticas, né? Que não ficam satisfeitas. Eu acho que elas ficam muito parecidas com essa imagem, né? O que acontece aqui é que estas áreas, onde estão as mãos, a face, é onde tem mais motricidade, sensibilidade. Não é na mão que a gente nós temos uma grande quantidade de músculos, aliás, nós temos músculos ali num espaço limitado, e a gente, a partir desse conjunto de músculos, a gente consegue escrever, desenhar, digitar, alguns fazem, tem um lado artístico bem desenvolvido, toca piano, faz esculturas, né?
a sensibilidade, né, quando a gente fala de toque, quando você vai pegar um objeto, a gente pega com as mãos, né, então, a gente precisa nós temos aqui uma área encefálica, ou seja, a gente tem aqui uma área com uma maior quantidade de neurônios, tá, então a gente tem uma maior quantidade de neurônio, então a afinidade, ó, o pé, né? O pé tem muita sensibilidade. A mão, a face, movimento principalmente mão e face. Tá? Então, é uma representação, é assim que o nosso encéfalo nos enxerga. É exatamente dessa forma, né? Enxerga assim, no sentido de que a representação cortical de partes, de todas as partes do corpo, elas estão aqui no giro pré e pós-central, tá? Lembrando que essas duas áreas são áreas primárias, né? Então, nós temos áreas primárias, secundárias e terciárias, essas são áreas primárias, ou seja, estão relacionadas diretamente com a sensibilidade e motricidade. Então, quando você percebe lá, opa, tá doendo, sei lá, a pontinha do dedo, a polpa do dedo indicador, né? Como que você sabe que é exatamente a polpa do dedo indicador? Porque existe uma área encefálica do córtex que representa, né, exatamente esse ponto aqui, tá? E não a mão toda. Então, para cada ponto, existe lá a presença dos neurônios que fazem a detecção, né? Ou elas fazem a interpretação de diferentes partes do corpo, tá? Então, o restante do corpo, a sensibilidade ela é mais reduzida, né? A área cortical ela é menor, não que nós não tenhamos a sensibilidade, nós temos, mas a área dedicada para o restante do corpo ela é menor, né? Ou se a gente for ver a mão, é praticamente quase todo o corpo, tá? Então, é por causa disso. Eu não ia saber responder isso. Não, eu que estendi a resposta, mas assim, poderia ser um pouco mais simples. Então, olha só, foi feita aqui uma escultura, né, do córtex sensorial e o córtex motor, olha como é que eles são. Né, então, Penfield e Rasmussen, em 1950, tá? Eles escreveram um livro, né? Publicaram o livro Córtex Cerebral do Homem, né? E aí, então, depois outros autores acabaram melhorando um pouco mais essa representação. Essa figura aqui, ela mostra a área terciária do encéfalo, tá? A área terciária do encéfalo é aquela, aliás, áreas primárias, secundárias e terciárias, tá? Então, aqui a gente tem a citoarquitetura do córtex, né? Então, se a gente pegar todo o encéfalo, ele foi estudado e detectado as diferentes partes, o que cada parte está relacionado, né? Quais são as funções a que elas estão relacionadas, tá? Então, por isso que ela também é chamada de áreas funcionais do córtex. Quem foi que descreveu essas áreas funcionais corticais foi o Brodmann, ou Corbinian-Brodmann. Olha só quando que foi isso, né? Foi lá em 1909, né? Ele foi um alemão anatomista que fez a detecção. Lógico que existem outras classificações funcionais que foram descritas depois dele, mas a mais aceita pelos neurocientistas é essa classificação funcional de Brodmann, tá? Então, esse esquema aqui mostra, né, os números, ele mapeou aqui todo o encéfalo, toda a vista superolateral e vista medial aqui, que cada área está representando uma determinada função, né, então, as funções totalizando em 52 áreas diferentes. E hoje existem técnicas mais sofisticadas para fazer essa detecção, né, como a tomografia, né, na tomografia computadorizada, é possível fazer
esse mapeamento encefálico a partir da vascularização, né? Então, por exemplo, você quer detectar, por exemplo, alterações de fala do indivíduo, né? Aí você pede para o indivíduo falar. Então, conforme a ativação de diferentes áreas corticais, aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Então, por exemplo, o fluxo sanguíneo no meu encéfalo tá principalmente na área da fala, né? Na área de pensamento, aqui na área da fala, interpretação da fala. Agora, aliás, da articulação da fala, né? E no de vocês, está ativa, se estiverem prestando atenção, né? Está ativada a ação do que eu estou dizendo, tá? Então, conforme a área que ela é mais ativada naquele momento, aumenta o fluxo sanguíneo. Isso pode ser detectado pela tomografia computadorizada. Então, olha aqui, eu coloquei essa imagem só para representar algumas áreas, tá? Então, agora que eu percebi aqui que está em inglês, mas está fácil de identificar, tá? Então, as áreas primárias somatosensoriais, né, que é aquela parte está relacionado com a motricidade, a sensibilidade, né? Aí tem, por exemplo, área relacionado à associação visual, essa parte aqui é a parte posterior do encéfalo, onde está o verdinho, tá? Onde está o verdinho é a parte posterior. Então, a área da visão, aqui onde está localizada a área de memória, audição, gustação. Aqui embaixo, então, fica logo abaixo do lobo, do giro pós-central, é onde fica a área da sensibilidade da boca, da faringe, né? Aqui na região anterior, por exemplo, ficam áreas relacionadas à personalidade, tomadas de decisão, né, da consciência do indivíduo, e existem outras áreas também representadas aqui, tá? Aqui temos algumas áreas sendo indicadas, que são as áreas funcionais, tá? Bom, fazendo parte do encéfalo, né, a gente não pode esquecer de falar de uma importante área, que é o sistema límbico. O sistema límbico é o seguinte, límbico vem do termo limbo. O que é limbo? Limbo significa que é algo que fica na periferia, no entorno, no contorno, tá? No contorno, no entorno de quem? Então, aqui, nessa região, fica o tronco encefálico de encéfalo, né? O tronco encefálico que fica nessa região, e as estruturas que envolvem essa região do tronco encefálico de encéfalo, toda essa área marcada em verde, que está até indicado pelas setinhas aqui, então todas essas áreas aqui do encéfalo, elas representam o sistema límbico, tá? Aqui na figura, né, tridimensional, mostrando, então, a conexão do sistema nervoso periférico com o sistema límbico. E assim, essa parte do sistema límbico é um estudo muito bonito, porque ele também é chamado de sistema emocional, né, do sistema de controle das emoções, tá? Então, a função primária do sistema límbico, então, ela controla, né, ela regula, na verdade, ela regula diversas emoções, né? Então, a raiva, né, tá como a raiva aqui, então, o medo, tá, o medo, raiva, essas emoções, elas são reguladas pelo sistema límbico. Aqui também está incluindo a dor, o prazer, a sensação de prazer, né, aquela satisfação, tá, então, ela tá aqui a docilidade, o afeto, tá, então, essas características, né, esses comportamentos, eles são regulados pelo sistema límbico. O que ele também está relacionado é com a olfação, né? Então, a olfação seria um dos sentidos primários para a sobrevivência do indivíduo, né? Na verdade, nem do indivíduo, mas se a gente for pensar na escala evolutiva, né, dos seres mais primitivos, o olfato seria uma das primeiras sensibilidades para a sobrevivência do animal.
tá? E aí também tá relacionada com a memória, tá? Então, por isso que as memórias, a gente só guarda a informação porque ela tá ligada com alguma informação emocional, né? Porque se não tiver relacionado com a emoção, é muito mais difícil. Então, por exemplo, eu tô falando um monte de coisa durante essas aulas, né? Mas assim, ela não, se não colocar uma emoção, né, do tipo, eu quero aprender, fica muito mais difícil de fixar mesmo, né? Então, a gente tem essa dificuldade, e é natural, tá? Mas assim, conforme a gente também foi aprendendo, né, durante toda a nossa história da educação, a gente também aprendeu a estudar como? Na repetição. Então, conforme a gente vai repetindo a informação, né? Mas é muito mais fácil a gente guardar as informações quando ela está ligada com alguma memória, tá? Por isso que quando as pessoas que são especialistas em métodos para estudo, elas dizem, associem, né? Façam associações. Quanto mais associações vocês fazem, mais fácil vai ficar a memorização daquela informação. E vocês têm bastante coisa para memorizar, né? Até a prova. Sim, professora, muita coisa, meu Deus do céu. Mas assim, vão com calma, tá? Né? Não precisa memorizar tudo, vamos com calma, vamos aprendendo aquilo que dá, tá? Vocês vão conseguir. Bem, fazendo ainda parte do sistema nervoso, nós temos uma estrutura chamada de nervos. Todo mundo conhece nervo, né? Nervo. Todo mundo já ouviu Sim. falar de nervo. Mas o que são nervos? São aquelas estruturas, né? Então, por exemplo, a gente tem a imagem aqui representando os nervos ao longo do corpo, que são aquelas estruturas esbranquiçadas que estão relacionadas com a inervação, né, de partes do corpo. Então, o que o nervo faz? É a partir do nervo que a informação ela é transportada. Não é bem a informação transportada, né? Mas de uma forma para que vocês possam compreender é que a informação em relação à sensibilidade ou o movimento, elas são transportadas. Mas eu estou falando essa palavra transportado, mas não é isso, tá? Porque existe, aí vocês têm que lembrar a fisiologia do neurônio, né? Porque tem o receptor detecta ele detecta os estímulos, ele é transduzido em sinal elétrico, o sinal elétrico viaja pelo corpo até alcançar o sistema nervoso central, a partir do sistema nervoso central ele vai chegar a áreas específicas do córtex cerebral, onde essa informação vai ser interpretada. Tá? Então, assim, né, para deixar mais claro essa compreensão do que o nervo faz. Então, aqui nós temos cerca de 31 pares de nervos espinais, tá? Então, aqui a medula espinal, a partir da medula espinal, lembrando que a medula fica lá na coluna vertebral, né? Então, ele vai formar estruturas que são chamados de nervos. Então, aqui representa exatamente a região torácica, tá? Por que região torácica? Porque a formação do nervo, olha, o nervo ele é regular, tá? Então existe uma linearidade, né, que acompanham as costelas, tá? Então ela não forma um arranjo muito complicado. Então aqui a gente fala que são os nervos os nervos da região do tórax. Mas espinais porque nós temos 31 e esses nervos, então, eles vão inervar estruturas do membro superior, tórax, tronco, né, e membros inferiores. E ao longo desse arranjo de nervos, ele acaba formando elementos chamados de gânglios, tá? Gânglios nervosos. Então, a gente precisa entender muito bem aqui o conceito do que é gânglio e do que é nervo, tá? Porque o gânglio, se fala gânglio, você pode entender várias. A pessoa tem um gânglio aqui no pescoço, né? Não é bem assim. Então, a gente está vendo aqui, ó, a figura, né? Eu gosto dessas figuras clássicas, porque elas representam muito bem. E aqui a gente tem, então, a inervação,
né, distribuída pela cabeça, pela face, pelo pescoço, né, então temos vários nervos aqui, os nervos sempre serão representados na cor amarela, tá, então sempre é na cor amarela que indicam. E aqui, a formação de um nervo, tá, então na pele, um mecanismo simples de arco reflexo, que a gente viu na aula passada, então a gente tem um receptor que fica lá na pele, que detecta a informação, acaba formando o nervo. Lembrando que essa informação, ela é transmitida pelo neurônio sensorial, alcança a medula, e da medula ele faz sinapse com o neurônio motor, né? E esse neurônio motor, então, vai inervar o músculo, e aí a gente tem um mecanismo de resposta, tá? Então, olha só, do que é formado o nervo? Né? Quando eu falei de neurônios, Professora, você pode repetir a pergunta, por favor? É que estava travando. quais são as partes do neurônio? Quais são as partes do neurônio? O neurônio tem 4 partes. Quais são essas 4 partes? Que isso é importante saber, porque é ele que vai determinar a estrutura macroscópica. Corpo. É isso, essas coisas? Isso, Eu só lembro do corpo e do axônio. isso. Então, de 4 já acertou 2. Muito bom, Gabriela. Tem os dendritos também, não é? Oi? Os dendritos? Isso, os dendritos. Tá, então, ó, aqui a gente tem o corpo celular. No corpo celular temos os dendritos, que são aquelas ramificações curtas. Aqui que está em azul, o axônio, e aqui as terminações axônicas, tá? Então, independente o que a gente está vendo no nervo aqui, é que o nervo é formado por qual parte do neurônio? Ele é formado pelos axônios, sejam eles neurônios sensoriais, ou sejam neurônios motores, não importa, né? Então, porque a gente tem aqui os nervos, a maioria dos nossos nervos, eles são mistos, né? Quando falo misto, significa, então, que ele tem um neurônio sensorial e o neurônio motor, tá? Então, milhares de axônios acabam formando essa estrutura esbranquiçada, tá? Que é chamado de nervo. Então, como que é formado um nervo espinal, né? Então, aqui nós temos a medula, aquele mecanismo de arco reflexo, né? Que eu falei na aula passada, do neurônio sensorial e do neurônio motor, tá? Só para a gente lembrar. E aqui, então, está a medula, né? Sendo que essa parte da medula eu vou chamar de substância cinzenta. E aqui a substância branca. Bom, o que nós vamos encontrar na substância cinzenta? Olha lá, a gente vai encontrar o quê? Os corpos dos neurônios. Então, lembra lá, as 4 partes, o corpo do neurônio está onde? Nós fazendo parte da substância cinzenta, tá? E esses filamentos que a gente observa saindo da medula, cada filamento desse é formado por milhares de axônios, por vários axônios, tá? Então, essa estrutura aqui, essas estruturas filamentosas, né, elas vão formar um elemento que a gente chama de raiz ventral, e aqui a raiz dorsal. Necessariamente, a raiz ventral, ela é motora, e a raiz dorsal, ela é sensorial. Então, tá o nervo aqui, né, o nervo espinal, aquele nervo que foi distribuído pelo corpo, ele é misto, né, eu falei que ele era misto, porque tem tanto axônio sensorial e motor. Só que quando ele chega nesse ponto aqui, na altura, mais ou menos, dos forames intervertebrais,
ou seja, daqueles buraquinhos por onde o nervo vai penetrar para dentro da coluna, eles se dividem, né? Eles se organizam, eles se dividem, tá? Então, aqui nós temos os axônios motores e aqui os axônios sensoriais, tá? Então, raiz ventral e raiz dorsal. Então, o nervo é formado por uma raiz ventral, raiz dorsal, que passou pelo forame intervertebral, e quando ele passa pelo forame, aí sim ele é chamado de nervo, tá? Então, quer dizer que essa parte aqui, né? Então, o forame tá por aqui, né? Então, essa parte aqui pertence ao sistema nervoso central, e essa parte já pertence ao sistema nervoso periférico. E aí, olha só o que eles formam no nosso corpo, né? Conforme eles vão se distribuindo, esses nervos espinais, eles vão se distribuindo pelo nosso corpo, eles vão formando elementos chamados de plexos, que na verdade é um enorme emaranhado, né, de filamentos nervosos, tá? Então, olha aqui, a gente tem plexos, são os órgãos gastrointestinais, as vísceras pélvicas, tá? Então, cada plexo, eles foram estudados, tá? Foram identificados. Se a gente pegar livros clássicos, né, os tratados de anatomia, é possível, né, estudar cada raminho desse que formam esses plexos. Tá? Então, entender aqui que o nosso organismo é realmente complexo, né? Porque ele tem essa rede nervosa que está integrando o nosso corpo ao ambiente, tá? Então, esses plexos nervosos, eles são muito importantes para a regulação de todas as atividades viscerais do corpo. E aí, a gente também tem os plexos que estão relacionados aos membros, né? E movimentos do tronco, tá? Então, a gente tem diferentes plexos aí distribuídos. Então, ó, por definição, os nervos são aqueles cordões esbranquiçados, constituídos por feixes de fibras nervosas reforçadas por tecido conjuntivo, e que une o sistema nervoso central aos periféricos. Então, o nervo a gente pode definir de uma forma mais simples, são conjuntos de axônios, tá? São conjuntos de axônios. E esse conjunto de axônios, não é que eles estão livres, né? Eles precisam de quem? Para dar suporte a eles. Precisa do tecido conjuntivo, tá? Então, conjuntivo, antigamente era chamado de tecido conectivo, né? Tava fazendo conexão. Deixa eu só voltar aqui, ó. Tá vendo essa pá aqui, onde estão esses filamentos amarelos, representam os axônios. Essa capa em volta, né, agrupando os axônios, isso aqui é o tecido conjuntivo, tá? Então, aqui, junto com o axônio, a gente tem esse tecido conjuntivo. E aqui no meio, a gente vai encontrar também vascularização, tá? Então, no meio do tecido conjuntivo, nós vamos encontrar pequenos vasos também, fazendo a irrigação aí dos axônios. E aí temos dois tipos de nervos, que são os nervos cranianos, né, que vocês vão estudar muito bem eles lá na anatomia de cabeça e pescoço, tá? Então, eles vão fazer a união das estruturas cranianas com o encéfalo, e os nervos espinais, que fazem a conexão do restante do corpo com... tá errado aqui, a medula espinal, tá? Depois eu tenho que corrigir que tá errado isso aqui. A função dos nervos é conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia, isso aqui é uma via eferente, e da periferia para o sistema nervoso central, que é a via aferente. Vocês já bateram o cotovelo no cantinho assim? Sim, é péssimo. E aí, qual é a sensação? Ai, não sei nem falar que sensação que é, misericórdia. A Aline tá falando, olha só, uma sensação que dá de choque, muito bem, o que mais? Ai, eu sinto dor, sinto choque, sinto tudo. Ó, dor, choque, formigamento. Aí, se vocês começarem a observar, da próxima vez que isso acontecer, vocês vão observar com mais atenção, né? Bota mais consciência naquilo, vocês vão perceber que vão sentir mais uma sensibilidade aqui, ó, né? Nesses dois dedos, e não nesses dedos aqui, tá? Nos dois dedos do dedo,
anelar e o dedo mínimo, tá? Então, significa que esse nervo que vocês acabam topando aí, que a gente acaba topando, e que dá essa sensação de choque, de dor, né? É um nervo que faz a responsável pela inervação, né, sensorial dessa parte da mão e do antebraço. Esse é o mais comum da gente identificar, tá? De inervação. Mas toda vez que dá aquela sensação de choque, né, de dor, possivelmente um nervo que foi comprimido, né? Então, aí se estimulou o nervo, né? E aí dá aquela sensação. Bom, em relação às características do nervo, ele vai apresentar os envoltórios de tecido conjuntivo, é chamado de epineuro, perineuro e endoneuro, tá? Então, aqui nem vou entrar em muitos detalhes, mas ele tem o tecido conjuntivo que envolve o nervo, existem partes e aí eles são divididos nessas porções, tá? São altamente vascularizados, né? Porque o neurônio também precisa receber nutrição, oxigênio, né? Então, por isso que tem vasos sanguíneos acompanhando o nervo. Totalmente desprovidos de sensibilidade, ou seja, o nervo em si não dói, né? Então, quando a gente faz aquela compressão do nervo, não é o nervo que dói. O que dói, então? O território aonde ele está inervando. Tá? Então, aqui a gente tem um território, a sensibilidade vem do território, ou seja, da parte do corpo onde ele inerva, mas o nervo em si não dói, tá? E aqui a gente até coloca em relação à dor fantasma, né? Por exemplo, pessoas que são amputadas e ainda continuam sentindo dor, formigamento, coceira, naquela parte amputada. Tá? Então, aqui existe essa dor fantasma. E aí, quando a gente for estudar lá os nervos cranianos, né, existe algo importante aqui que a gente vai falar, que é a origem real e a origem aparente dos nervos, tá? Então, existe ali onde a origem verdadeira do nervo e uma origem que parece que começa ali, mas não é, tá? Então, aqui a origem real significa que é onde os corpos dos neurônios daquele nervo estão localizados. E a origem aparente é onde o nervo está emergindo pela superfície do sistema nervoso central. Né? Então, são dois itens importantes em relação aos nervos que a gente vai estudar com mais detalhes na anatomia de cabeça e pescoço. Tá? Então, os nervos, a característica são essas, tá? Então, só lembrando que a gente tem nervos cranianos e nervos espinais, a função do nervo é conduzir os impulsos nervosos, então, quando eu falo de transportar, ou não é o termo mais correto, tá? Por isso que eu falo, eu coloco o transportar para vocês terem uma ideia de como é, mas não é a palavra correta. Então, ela conduz os impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia ou no sentido inverso. Então, olha só, nós temos 12 pares de nervos cranianos, estão representados aqui, né? Cada nervo aqui tá tabelado aqui do lado, tá? Mostrando o nome de cada um, e eles são indicados por uma numeração romana, tá? Então, tem até a figura aqui das estruturas que eles vão inervar, né? Então, por exemplo, aqui é o nervo óptico, que é responsável pela visão, aqui os músculos que movimentam o globo ocular, aqui o nervo trigêmeo, que vai fazer a inervação de face, os músculos da mastigação, estruturas do equilíbrio e da audição, estruturas da faringe. Aí a gente tem o 10º par, que é o vago, ele faz inervação das estruturas viscerais, tá? Então, aí a gente vê também as linhas que estão representadas em vermelho e em azul, né? O que isso significa? Que o vermelho significam fibras eferentes. Fibras eferentes significa o quê? Que são neurônios
motores, ou seja, vai fazer movimento. Olha, não tá indo para o músculo? O que o músculo vai fazer? Vai contrair e gerar o movimento do globo ocular. Ó, o vermelhinho aqui indo para o músculo da mastigação, é o neurônio motor, né? Então, ele vai inervar o músculo contrai, a gente realiza o movimento de mastigação, tá? E assim por diante. Já as fibras aferentes, aqui representadas em azul, né? Então, são as fibras aferentes representam os neurônios sensoriais, né? Então, percebendo a sensibilidade. Então, ó, por exemplo, trigêmeo, né? Voltando aqui no trigêmeo. O trigêmeo, então, todo o território, ele é responsável por toda a inervação sensorial de face, né? Então, a sensibilidade de dor, tato, pressão, temperatura, tudo isso é captado pelos neurônios sensoriais, né? Então, são as fibras aferentes. E aí chegamos à divisão. Essa divisão, ela é importante, tá? Então, ela resume praticamente uma boa parte da aula passada e dessa aula aqui, tá? Então, aqui a gente tem essa divisão, que é a divisão macroscópica do sistema nervoso, né? Nessa divisão macroscópica, que é possível, né, da gente identificar em laboratório, o sistema nervoso que fica dentro do crânio da coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, né, aquela que forma os nervos e aqueles plexos todos. No sistema nervoso central, então, tem uma parte que ocupa a coluna, né, a coluna vertebral. Essa parte aqui, então, do sistema nervoso central, que ocupa essa porção, é a medula espinal. A outra porção é o encéfalo. Então, é toda a parte do sistema nervoso que está dentro do crânio. Esse encéfalo, né, esse material encefálico, ele é ainda dividido nessas 3 porções. Eu vou começar de baixo para cima. Então, a porção inferior, passando pelo forame magno, nós vamos encontrar o tronco encefálico. O tronco encefálico é dividido em ponte, bulbo e mesencéfalo. Posterior ao tronco encefálico, nós temos o cerebelo. Lembra do cerebelo? É onde que está relacionado com equilíbrio. Aí, acima do tronco e do cerebelo, nós vamos encontrar o cérebro. Então, olha lá. Então, o cérebro não é tudo que fica lá dentro do crânio. É uma parte. Quem forma o cérebro? O diencéfalo e o telencéfalo. O diencéfalo é aquela parte do sistema nervoso que é dividido em tálamo, hipotálamo, epitálamo, né? Lembra? E o telencéfalo é a parte mais desenvolvida na espécie, a parte mais desenvolvida, né? Onde a gente vai encontrar os giros, que eu falei das áreas primárias, secundárias e terciárias. Tá? Então, o telencéfalo é a porção mais nobre do sistema nervoso central, né? Porque ele vai regular diversas atividades relacionadas às funções corporais, tá? Então, o sistema nervoso central basicamente é dividido nessas porções. O sistema nervoso periférico é aquela parte do sistema nervoso, então, que está distribuído pelo corpo, e aí, então, ele é dividido em nervos, né, que são aquelas estruturas esbranquiçadas, e aqui nós temos os nervos cranianos, né, lembrando que são 12 pares de nervos cranianos, e os nervos espinais, que são 31, tá, que saem da medula espinal. E aí, esses nervos aqui, então, estão trazendo informação lá do corpo, ou levando. Aí temos outros elementos. Lembrando, os nervos são formados de qual parte dos neurônios? Eles são formados pelos axônios, tá? Então, lembrem lá, que os nervos são formados pelos axônios. Já a gente tem as estruturas ganglionares, né? O que são gânglios? São conjuntos de corpos neuronais, tá? Então, nesse conjunto de corpos neuronais, lógico que não tem só neurônio, né? Tem células da glia, tem
tecido conjuntivo, tá? Mas de uma forma simplificada, a gente fala que os gânglios são conjunto de corpos de neurônios, né? Aquela parte onde está a parte metabolicamente ativa da célula. E as terminações nervosas, que são aquelas extremidades distais, aliás, as extremidades dos neurônios, onde ele vai fazer sinapse com outro neurônio, tá? Então, aqui o sistema nervoso periférico, nós temos esses elementos aqui. Então, essa é a divisão anatômica. Todo esse sistema nervoso central que a gente estudou, né, ele está alojado dentro da caixa craniana e da coluna vertebral, né? Como é um tecido muito ele lembra, em vivo, ele lembra o aspecto de gelatina, ele é mole, tá? Então, e essa estrutura, como ela é como o tecido é nobre, é frágil, né? Então, existem elementos que vão proteger o tecido nervoso, né? Então, quando fica fixado, como está nesta peça, né? Aí o sistema nervoso fica rígido, tá? Mas no vivo, não, ela é bem. Ai, não consigo achar outra palavra, mas é meio molengo, tá? Então, nós temos aqui membranas envoltórias. Essas membranas envoltórias são chamadas de meninges, tá? Então, nós temos 3 meninges aí envolvendo o sistema nervoso. Deixa eu só colocar aqui a bateria. Está acabando. Então, nós temos aqui as meninges, que é na camada mais externa, a dura mater. Depois nós temos a pia mater. Aliás, na sequência, na verdade, a dura mater, que é essa membrana aqui, dura, ela é resistente, formada de tecido colágeno, tá? Dura mater. Depois, abaixo dela, temos a aracnoide. A aracnoide, ela lembra uma teia de aranha. Olha aqui, ó, nessa imagem. Essas porções aqui, onde lembram a teia de aranha, isso aqui é aracnoide. E o tecido que está em contato direto com o encéfalo ou a medula é chamado de pia mater. Então, na sequência da camada externa para interna é dura mater, aracnoide e pia mater. Tá? Então, essas são as meninges que envolvem o nosso encéfalo. Tá? Então, por exemplo, o que é a meningite? Né? É uma inflamação na meninge. Tá? Então, existe um processo inflamatório na meninge, né, e é grave e precisa ser tratado. E entre essas membranas existem espaços, tá? E esses espaços, então, eles são preenchidos com um líquido. Bom, e esse líquido, né? Aonde que ele é produzido? Ele é produzido em estruturas que ficam dentro do sistema nervoso central, tá? Então, aqui nós temos a imagem dos ventrículos. Então, essa estrutura em azul aqui, que parece até um bicho, né? Na verdade, isso é uma representação esquemática dos ventrículos. O que é o ventrículo? São cavidades, tá? Então, nós temos cavidades naturais dentro do nosso sistema nervoso, tá? Então, dentro dessas cavidades, existe a presença de líquido, que é o liquor. Liquor, tá? Liquor. Então, existe um líquor que é produzido aqui dentro, através de estruturas, né, que são chamadas de plexos corioides, eles produzem esse líquido, circulam pelos ventrículos, tá? Então, a gente tem os 2 ventrículos laterais, porque um de cada hemisfério cerebral, depois a gente tem aqui o terceiro e o quarto ventrículo. Depois que esse líquido, e assim, esse líquido ele é produzido constantemente, tá todo dia se renovando, tá? Então, ele é produzido e sendo reabsorvido. Aí, então, quer dizer que eles são produzidos aqui dentro, né? E vai sair por onde? Estão vendo esses canaizinhos aqui, tá? Então, por onde é essa abertura aqui?
Aliás, vai ter uma abertura aqui na região do ventrículo, do quarto ventrículo, por onde ele vai passar para o espaço entre as meninges, né? Então, voltando aqui, entre as meninges, entre a dura mater e a pia mater, olha aqui, né? Se a gente observar aqui, isso aqui é o seio esfenoidal, aqui é a hipófise, aqui está o espaço, que é o espaço subdural, o espaço subaracnoide, tá? Então, esse espaço aqui é preenchido com o líquor. Então, o nosso sistema nervoso central, ele fica banhado por esse líquido, olha aqui. Então, aqui tá a meninge, a dura mater, né? Aqui o tecido nervoso, e aí o líquido, ó, ele fica circulando por onde estão as setinhas, tá? Ele fica fazendo a circulação aí ao redor das setinhas, tá? Então, quer dizer que esse líquido é importante para quê? Para promover um mecanismo de amortecimento encefálico e medular, tá? Então, é uma estrutura muito importante é, é um mecanismo protetor mesmo do sistema nervoso, tá? É uma barreira também importante contra micro-organismos, e tem, dentro de uma das teorias físicas, fala que um corpo no meio líquido, ele se torna mais leve, tá? Então, aqui a gente não sentiria o peso encefálico, tá? Por estar em um meio líquido. É só, se a gente for pensar nesse sentido, é só pensar um corpo dentro de uma piscina, né? Dentro de uma piscina, o corpo se você quiser pegar uma outra pessoa no colo, é muito mais fácil de você pegar uma pessoa no colo dentro do meio aquático do que no meio entrando nessa questão física, né, a presença desse líquor vai promover também a maior leveza ao sistema nervoso central. A gente não vai sentir tanto o peso dessa estrutura. Tá aqui, ó, líquor, ou seja, líquido cérebro espinal, né? Como eu disse, esse líquido ele é produzido constantemente e ele é reabsorvido, tá? Então, ele é produzido dentro, no interior dos ventrículos, sai, né? Banhando, envolvendo todo o sistema nervoso central, e depois ele, quando chega aqui na porção mais superior do encéfalo, ele é reabsorvido e aí cai no sangue, tá? Então, ele é renovado constantemente. E aí, por determinados fatores, a circulação, ela pode ser obliterada, né? Então, por exemplo, é o que a gente vê em crianças com hidrocefalia, né? Por que a criança com hidrocefalia fica com o crânio grande? Né? Por quê? Porque o crânio ainda não terminou o seu processo de ossificação, né? Então, o líquido começa a fazer pressão no interior do crânio, né? Vai expandindo aqui, promove a circulação e promove a expansão aqui da estrutura craniana, e aí vai acompanhando, né? O crescimento do crânio vai acompanhando, tá? E aí é resolvido com uma cirurgia, coloca-se um tipo de um catéter, né? Um aparelhinho que faz a drenagem desse líquido dos ventrículos em direção às veias, né? As principais veias que vão para o coração. No indivíduo adulto, isso é grave, né? Por quê? Porque se começa a produzir muito líquido aqui, né? Ou ele foi obstruído por um trauma, por exemplo, o que vai acontecer? O líquido começa a promover a pressão encefálica, e os danos serão importantes aqui em relação ao indivíduo. Então, se lembrando aqui, ó, a gente está vendo o corte sagital mediano, aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, essa parte atrás aqui é o cerebelo, aqui nós temos o diencéfalo, tá? O diencéfalo é essa parte aqui, e daqui para cá já pertence ao telencéfalo, né? Que é a parte mais nobre do nosso sistema nervoso. A gente vê até a presença de um vaso sanguíneo aqui, responsável pela vascularização encefálica.
E essa estrutura seccionada, né, esbranquiçada, isso aqui é a dura mater. Opa, a dura mater, tá? É a membrana, então, que vai envolver, ó. Muitas vezes, o que que essa membrana faz? A dura mater faz? Ó, ela forma uma prega, né? E separa, por exemplo, o telencéfalo do cerebelo, tá? Então, uma estrutura de proteção. Olha aqui, ó. O bulbo separado de quem? Do osso, né? Então, quer dizer que o sistema nervoso não está preso ao osso, né? Ele tem esse espaço aqui é tudo ocupado pelo líquor. Bom, aí a gente tem uma outra divisão, que é a divisão funcional do sistema nervoso, tá? Essa divisão não tem nada a ver com a divisão anatômica, ela é puramente em relação à característica funcional, tá? Então, aqui, o sistema nervoso, então, é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático, soma, é referente ao corpo, tá? As estruturas musculoesqueléticas. E o sistema nervoso visceral é a parte, né, relacionada aos órgãos, tá? Então, somático e sistema nervoso somático é responsável pela inervação, principalmente da musculatura estriada esquelética, e ele é chamado de vida de relação, né? Porque ele está relacionando o nosso corpo ao ambiente, tá? E ele vai ser responsável pelos movimentos voluntários do corpo, tá? Então, aqui a gente tem o somático, é responsável por essa inervação do músculo estriado esquelético. Nós temos consciência sobre essas atividades. Aqui, a divisão visceral, ela vai inervar, então, glândulas, o músculo liso e o músculo cardíaco, tá? Então, essa parte visceral, né, das vísceras do meio que acontecem no interior do organismo. Alteração de pressão arterial, alteração de broncodilatação, broncoconstrição, movimento gastrointestinais, movimentos do batimento da frequência cardíaca, tá? Então, é um sistema que monitora o que está acontecendo dentro do nosso corpo, tá? Então, ela é puramente funcional. Então, aí a gente vai aumentar um pouquinho aqui a informação, né? Então, o sistema nervoso somático, a parte que inerva, então, o músculo estriado esquelético, e o visceral, as vísceras. Independente da divisão aqui, ambos possuem uma porção aferente e uma porção eferente, tá? Ou seja, aquela porção que detecta a informação sensorial e aquela porção do sistema nervoso que vai ser responsável pela resposta, que vai ser a resposta que vai ser o movimento, tá? Então, quando eu falei aquele mecanismo de arco reflexo, né, ele entra aqui de novo, tá? Então, ó, receptores que ficam lá na pele, né, detectam as alterações, ou mesmo receptores que ficam no músculo estriado esquelético, detectam a força de contração muscular, envia o sistema nervoso modula essa informação e a gente tem o movimento, tá? E a parte visceral também tem a via aferente e a via eferente, né? O que é a via aferente? Ali, para que a via aferente promova mecanismos de resposta, a gente tem visceroreceptores, ou seja, receptores viscerais, né? Por exemplo, os osmorreceptores, que detectam a osmolaridade no sangue, detecção de proteínas, né? Níveis glicêmicos. Então, presença da água, tá? Então, ele vai detectar a composição química presente no sangue. Os quimiorreceptores também fazem isso, e os barorreceptores fazem, por exemplo, o movimento da parede arterial, tá? Então, eles detectam esse estímulo pela parede arterial, informam o sistema nervoso e aí obtém uma resposta. Sendo que a via eferente visceral,
ela também é chamada de sistema nervoso autônomo, tá? Ou seja, essa porção aqui, ela não depende do sistema nervoso central, ou seja, a via aferente se conecta, né, ou faz uma sinapse, ou faz uma modulação na própria víscera, tá? Então, aqui a gente tem uma modulação que ela é local, não precisa chegar do sistema nervoso central até o telencéfalo e falar, olha, tá acontecendo isso, 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 tá? Ele pode ser regulado localmente. Então, aqui a gente tem o sistema nervoso autônomo, que é dividido na sua porção simpática e parasimpática, tá? Então, essa aqui fica a divisão funcional. Esses mecanismos, de alguma maneira, elas lembram mecanismos de feedback, tá? Então, o arco reflexo, elas lembram mecanismos de feedback, né? Que são mecanismos de retroalimentação, tá? Onde a gente tem um estímulo e, a partir desse estímulo, uma resposta. Então, todo estímulo tem uma resposta. Não necessariamente do jeito que a gente pensa. Mas tem. Então, nós temos aqui a divisão simpática, né? A divisão simpática que a gente observa que ocorre uma formação em cadeia, né? Temos a cadeia simpática acompanhando aqui a medula espinal, mas isso aqui já está fora ela está acompanhando a coluna vertebral. E olha que ela inervando as vísceras, né? Então, essa divisão simpática é dita da seguinte maneira, né? Ela é tudo ou nada. Né? Então, como assim tudo ou nada? Né? Então, assim, é aquela divisão que está relacionada com o estresse, a preparação do corpo para o mecanismo de combate, para briga, né? Então, ela vai preparar o organismo para aquele momento de luta ou fuga, tá? Então, é tudo ou nada. Me digam aí uma situação de estresse. Lene? Vocês estão colocando no chat aqui, eu não... Trânsito, verdade, Bruna. Correção de prova, nota baixa. E aí, quando tá, tudo bem, nessa situação estressante, qual é a sensação corporal que vocês sentem? Correr atrás do ônibus. Esse é bem o simpático mesmo, esse daí é bem típico do simpático. E aí, qual que é a sensação corporal? Tensão. Vamos ampliar um pouquinho. O corpo esquenta. Por que corpo esquenta? Isso, né? Porque houve a liberação da adrenalina e isso mesmo, Bruno, aumenta o fluxo sanguíneo para a musculatura estriada esquelética, né? Então, correr atrás do ônibus, você aumentou lá, vamos correr atrás do ônibus, né? Então, aumentou a circulação para os músculos para alcançar, para promover o aumento da contração, tá? Aí, olha só, o coração bate mais forte, dá sudorese, né? Então, aqui a divisão simpática atuando, né? Quando a gente fala de situação de estresse, não é aquela situação estressante, né? De vou lutar, vou brigar, não, mas tem pequenas oscilações já geram descargas simpáticas, né? Só subir aquelas escadas da Unib, por exemplo, né? Lá do térreo até chegar lá no laboratório de anatomia. Já gerou uma descarga simpática, né? Então, assim, quando falo de estresse, é porque saiu do equilíbrio do corpo, tá? Alex, medos? Aí a gente vai para a divisão parasimpática. A divisão parasimpática é o oposto do simpático, né? A gente fala assim que a divisão parasimpática está mais relacionada com aquele momento de tranquilidade, aquela situação após refeição,
né? Qual que é a sensação que dá depois de ter feito, de você ter almoçado? Daquele banzo, né? Moleza. Então, olha lá, a divisão parasimpática, né? Ele está organizando, né? Regulando o organismo para isso, vai gerar moleza, vai dar um soninho, né? Para quê? Para restabelecer o corpo para aquele momento de estresse. Então, ele tranquiliza, vamos tranquilizar o corpo, vamos ativar o sistema parasimpático para regular o corpo, para prepará-lo no momento de estresse, né? Então, ele faz, a gente fala que o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, normalmente, eles agem de maneiras opostas, tá? Então, enquanto um aumenta, por exemplo, a frequência respiratória, o outro vai regular, diminuindo a frequência respiratória, tá? Então, o nosso organismo fica nesse equilíbrio, né? Da homeostasia, um vai aumentando, o outro vai diminuindo, e assim vai. Mas tem uma aula só de sistema nervoso autônomo. Bom, conceitos gerais. Só para entender, né, que todo o sistema nervoso é formado por cadeias neuronais, ai, que ficou errado, né, cadeias ou circuitos neuronais, tá? Então, existem diferentes tipos de circuitos neuronais, podem ser do tipo divergente, convergente, reverberativo, ou paralelos, tá? Então, olha aqui, ó, um neurônio foi estimulado, né? Esse neurônio, por sua vez, ele pode fazer sinapse com 2 ou mais neurônios, e esses 2 ou mais neurônios vão fazendo sinapses com outros neurônios. Então, o sinal elétrico, ele vai divergindo, né? Ou pode também acontecer o processo de convergência, né? Vários sinais elétricos alcançando um único neurônio. Ou então, aqueles processos de autorregulação, tá? Então, aqui a gente tem diferentes processos. Então, assim, quando eu falei, né, quando a gente explica neurônios, para explicar de uma maneira didática, tá? Porque não é bem assim que acontece, tá? Então, um neurônio, ele faz sinapse com vários neurônios. Bom, agora a gente tem conceitos, tá? Então, esses conceitos, eles são importantes. Então, temos aqui a substância cinzenta e a substância branca. Não sei se ficou claro para vocês o que é essa substância cinzenta e substância branca, né? Mas eu venho falando disso durante as aulas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um corte da medula espinal e um corte do encéfalo, tá? Do encéfalo aqui. Então, o que é a substância cinzenta? A substância cinzenta é o conjunto de corpos de neurônios, tá? Então, na medula, a substância cinzenta, ela é interna. Ela forma o H medular, tá? A substância cinzenta, ela forma o H medular. Ela também forma, no encéfalo, ela vai, tanto no cerebelo, né, no cerebelo ou no telencéfalo, eles vão formar o córtex, tá? Então, o córtex encefálico ou córtex cerebelar, né? Então, ou seja, a substância cinzenta está fora, onde estão localizados os corpos de neurônios. O que é a substância branca? É o conjunto de axônios, tá? Então, aqui na medula espinal, o conjunto de axônios está fora, está na periferia, que vai formar aquelas colunas de axônios, tá? Que vão formar aqui. Aqui no encéfalo, a substância branca, ela é interna, tá? Então, por que elas recebem essa denominação de substância branca e cinzenta, né? Porque, lógico, ele dá essa coloração, mas quem é que dá essa coloração, né? A substância cinzenta aqui, os corpos de neurônios possuem uma estrutura chamada corpúsculos de Nills, né? E aí ele dá a coloração acinzentada à estrutura.
E a substância branca, como é formada de axônio, os axônios são envolvidos pela bainha de mielina, que é uma bainha lipídica, né? Então, essa bainha lipídica dá a coloração mais esbranquiçada à estrutura, tá? Então, na medula, a substância cinzenta interna e a substância branca é por fora. No encéfalo, é invertido. A substância cinzenta é por fora e a substância branca, ela é interna. Aí nós temos um outro termo chamado de núcleo, né? Então, assim, tomar cuidado, núcleo. Núcleo, dentro da neuroanatomia, são conjuntos de corpos de neurônios que apresentam a mesma função, tá? Apresentam uma determinada função. Então, aqui, esses aglomerados de substância cinzenta mergulhada na substância branca, eu vou denominar de núcleo, tá? Então, aqui tem corpos de neurônios que estão relacionados, por exemplo, com a motricidade, controle da motricidade, tá? Então, é substância cinzenta no meio da branca, ou conjunto de corpos de neurônios que apresentam uma mesma função. Gânglio, só retomando então, o que é gânglio? Gânglios são conjuntos de corpos de neurônios que estão no sistema nervoso periférico. Então, olha aqui, ó, aqui o tronco encefálico, o que está representado em azul e vermelho aqui no tronco, são núcleos. Tá? Então, núcleo pertence ao sistema nervoso central. Gânglio pertence ao sistema nervoso periférico. São conjuntos de corpos de neurônios. Então, olha só, núcleo e gânglio recebem a mesma conceituação, que é conjunto de corpos de neurônios, mas estão aonde? Em locais diferentes. O núcleo está no sistema nervoso central. O gânglio está no sistema nervoso periférico. Tá? Então, por exemplo, a gente tem núcleos aqui que fazem inervação da faringe. Tá? A gente tá aqui, ou dos movimentos dos músculos da faringe e que faz controle baroreceptor aqui. Tá? Então, aqui a gente tem um gânglio, que é uma estrutura do sistema nervoso periférico. E a partir destes gânglios, o que a gente observa? A presença dos nervos. Uma nervosa. Mas, estando em locais diferentes, recebem denominações diferentes. Entendido isso daqui? Sim, não? E aí, o que vocês estão achando do sistema nervoso? Complexo, né? Iago, o que você não entendeu? Que não ficou muito claro. Ó, sugestão, tá? O que vocês precisam se ater mais? O que vocês podem se ater mais, né? Então, sobre o neurônio, né? Lembrando que o neurônio tem aquelas 4 partes. Quais são essas 4 partes? A divisão anatômica, né? Eu fui apresentando para vocês as partes do sistema nervoso, mas tem aquele resumo, né? Naquele slide com esquema, mostrando a divisão anatômica. A divisão funcional, né? Como que é feita essa divisão funcional, em sistema nervoso somático e visceral, e depois que contém as suas porções aferentes e eferentes, né? E agora a gente entra nesses conceitos que cabem em todos eles, que é a substância branca, a substância cinzenta, o núcleo, o gânglio e o nervo, tá? Depois esses conceitos vocês podem buscar aí na internet e vão compreender melhor isso daqui. Acabou, gente. Realmente, o sistema nervoso, ele é extremamente complexo, tá? Mas, assim, é só um início, né? Para vocês compreenderem como que esse sistema funciona, né? Que é muito bonito, tá? É difícil, mas é muito bonito, né? A partir do momento que a gente começa a compreender melhor o seu funcionamento, né? Como que ele vai integrando
o nosso corpo ao ambiente, porque assim, ó, que eu percebo, né, e que todas as pessoas falam também, que a gente está se desconectando, né, quando a gente fala se conecta com a internet, mas a gente está se desconectando da natureza, né, imagina, como que o homem evoluiu, né, levou-se anos para chegar aonde chegou, né, para as estruturas anatômicas chegarem onde chegou, tá? E aí, como que chegou, né? Chegou se adaptando ao ambiente onde o homem vive, né? Então, só que a gente está deixando de tomar sol, a gente está ficando mais dentro de casa, né? A gente pegou hábitos totalmente diferentes do que o processo evolutivo foi colocando para o sistema nervoso. Né? Então, quando eu falo de desconectar, essa desconexão é a capacidade de a gente não estar captando essas informações que estão vindo do ambiente, né? E o nosso corpo está detectando, né? De maneira inconsciente, a gente detecta e armazena todas essas informações, tá? Então, eu coloquei uma tarefa para vocês, né? Ela tá aqui no slide, se vocês baixarem o PDF da aula de hoje, né? Os últimos slides tá aí a tarefa, mas eu coloquei lá no AVA, tá? Então, eu coloquei esse slide que eu comentei no comecinho da aula, né? Que são as áreas funcionais, que cada área funcional está relacionado com uma determinada atividade. E aí tem algumas perguntinhas aqui para vocês responderem, tá? Então, aqui, quais as áreas do cérebro integram o sentido de visão, da audição e a parte somática? Qual área traduz pensamentos em palavras? Qual área controla os movimentos musculares precisos? Qual área interpreta sensações relacionadas ao paladar? Qual área interpreta a altura do som e a altura e o ritmo do som? Qual área interpreta a forma, cor e movimento dos objetos e qual área controla os movimentos de busca dos olhos? Gente, aqui, quando eu falo de qual área, é só colocar o número. Tá? Então, a tarefa é a seguinte, é vocês olharem essa imagem, tá? Vocês vão ler lá as legendinhas aqui, né? E vão associar com a pergunta. Então, é só colocar o númerozinho aqui. Não é, né? Lógico, se alguma informação não fica muito bem clara e vocês não estiverem entendendo, aí vocês podem buscar anatomia, né? Onde vocês podem conseguir a informação também, tá? Mas aqui é só colocar o número, gente, não é para colocar aquelas respostas gigantescas, tá? Então aqui é mais relacionar, tá? Então vão ler a legenda aqui. Alguns, se vocês não entenderem, vão lá, coloca na internet, vê o que que é, né? Por exemplo, a área de Wernicke, que área está relacionada com isso. E aí é só colocar o númerozinho aqui do lado, tá? Vai ficar como tarefa. E aí vocês Nossa senhora, vão só colocar o número correspondente, então? Só isso? é isso. A interpretação da figura. Tá bom. Tá? Vocês vão ver que vai ser interessante. Aí vocês vão entendendo, né, cada área ali relacionada. Deixa eu fazer a chamadinha. Vamos ver se está aqui aberto aqui para mim. Kevin, Cláudio, Alexandre, Igor tá aí. Tô aqui, professora. Júlia, Ana Carolina, Ana Carolina, Ana Melissa,
Bianca, Carolina, Iago também tá aí, Tamara, Presente. Lucimeire, Cauana, Viviane também tá aí, Presente. Letícia, Presente. Bianca, Gabriela, Jonatas, Ana Caroline, Abigail, Gionice, Presente. Aline, Eliege, Aline tá aí também, Eliege, Caroline Hungria, Gabriel, Cíntia, Natane, Kaique, Alex, Kaique presente. Bruna, Presente, Lívia, professora. Lívia Ana presente, Flávia, professora. Natanael, Natália, David. Ah, salvou. Hoje salvou. Tem 15 aqui na sala. Quem que não respondeu? Pro, eu não sei se a senhora me ouviu. Quem que é que tá falando? Júlia. Júlia. Tá presente aqui. É que tem A Ana Caroline colocou no chat também. Ana, Ana Caroline. Ana Carolina Souza. Não, a Caroline com K. A Souza, se eu não me engano, ela tá também. Ana Caroline. Ah, ela não respondeu. E, gente, eu queria finalizar com uma sugestão. Aqui tá marcando 14, Igor. Alguém saiu. Oi? Tava 15. Alguém me Eu respondeu. tô aqui, professora. Eu sei. Ah, é que você falou meu nome. Então, alguém falou alguma coisa aqui. Cadê? Ah, foi a Ana. Vocês já assistiram aquele filme chamado Um Homem Entre Gigantes? Acho que pelo nome não sei, professora. É do que é? É um filme com Will Smith. Que ele fala Ele é com um- os mortos durante a necrópsia? Esse mesmo. Assisti. Muito bom, uma aula sobre ética. Isso. Ai, deixa eu entrar aqui. Vai ficar essa minha sugestão. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá bom? Ah, era sobre uns rapazes que estavam morrendo que jogavam futebol americano. Tem a ver também, né? Isso, né? Então, assim, Eles batiam muito a cabeça, né? isso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? O cara é patologista, e aí chegavam os cadáveres para ele começou a pesquisar por que que né, especificamente um chegou lá no necrotério. Ele fez toda a análise patológica, né? Através da morfologia, ele viu que não teve alteração de massa encefálica, né? Macroscopicamente observando, não há diferença no volume encefálico, mas que quando ele olha ao microscópio, né? Quando ele pede para fazer as análises microscópicas, ele observa que tem uma alteração estrutural no tecido nervoso, né?
E aí ele começa a pensar o que levou o indivíduo à loucura, né? Aqueles jogadores de futebol americano. E aí ele chega ele tem ele percebe que essas alterações encefálicas são provocadas por alto impacto provocado pela técnica do jogo, né? Que eles batem a cabeça com muita força. E aí ele descobre essa doença, né? Que é uma encefalite transitória crônica, tá? Então, e aí com esse processo de concussão, né, da batida do crânio com outro jogador, faz com que altere a microvascularização encefálica e gere uma proteína, né, a proteína tal. E ele faz a publicação, é fantástico esse filme, eu sugiro que vocês assistam, tá? Então, assim, eu amei esse filme, porque ele fala de anatomia, fala de morfologia. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? Apareceu, professora. Isso. Ó, o filme é esse, Um Homem Entre Gigantes, né? Então, olha só, ele é um homem que veio da Nigéria, né? Um imigrante vindo da Nigéria, e ele tinha um propósito também dentro da história dele, né? O propósito dele era ser reconhecido, um homem negro reconhecido como um cidadão americano, né? E aqui está toda se vocês quiserem, depois eu passo o link aqui, né, que fala de como que é a história desse filme, tá? Tem um videozinho, se vocês quiserem eu passo para vocês aqui, ó. É isso aí, gente. Eu gostei muito do filme. Essa é uma sugestão. É bem bacana mesmo, né? Então, na verdade, esse homem entre gigantes, ele descobre essa doença, né? Essa patologia, e aí ele vai brigar, né? Com um dos investidores do futebol americano. Então, assim, são grupos onde rola muita grana, né? E aí, na verdade, ele vai contra essa maré, né? E houve toda essa polêmica, entrou no setor, na área jurídica, e hoje o futebol americano ele é repensado, né? Então, algumas técnicas já foram modificadas,
né, técnicas não, mas os movimentos foram modificados para salvar as vidas, né, então fica essa minha sugestão. E fica a minha homenagem também à consciência negra, né, já que ele é um homem nigeriano, que queria ser reconhecido como cidadão americano. Certo, pessoas? Bom, se vocês não tiverem mais perguntas, vou terminar por aqui. Ó, tá chegando o final de semana, aproveitam um filme aí para vocês assistirem. Vai estar frio, né? Então vai ser um ótimo momento. Gente, obrigada pela participação. E aí, até semana que vem. Semana que vem a gente vai entrar em aula aqui, aula remota. Vai estar eu e Fernando. Estudem. Pois é, Iago, não dá. Nem sei, isso é na hora. Na hora eu olho a peça e falo assim, vai ser essa. Tá, então na semana que vem vai ser aula remota, estudem e venham com perguntas, tá? Senão vai ficar aqui o professor Fernando falando, aí não tem graça, tá bom? E tem muita coisa, né, para falar. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. De nada, Ju. Tchau, tchau.